Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 24º episódio do podcast Mais que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. E o assunto de hoje é aqueles temas doídos de serem engolidos, doídos de serem escutados, mas necessários para que a gente mude o rumo das nossas vidas. O tema de hoje é sobre o nosso futuro financeiro. Para isso eu te faço um convite. Pensa nos teus tios, pensa nos teus avós, como que está a situação financeira deles? E até a saúde física, a saúde mental, como que tu percebe eles? Eles estão bem, eles estão dispostos, eles estão com um equilíbrio emocional, eles estão com as finanças em dia, eles conseguem fazer e atender às necessidades que eles têm ou não? Eles estão com limitações físicas, limitações psicológicas, limitações financeiras que os impedem de ter uma qualidade de vida. Eu faço esse convite porque eu já me parei várias vezes olhando e observando pessoas que já chegaram na aposentadoria, uma época da vida em que nós deveríamos estar desfrutando de tudo que foi construído. Eu olho para essas pessoas e penso, nessa altura da vida não é esta vida que elas deveriam estar levando. E aí eu sempre tento fazer uma retrospectiva, né? Mas o que elas fizeram ao longo da vida para construir o resultado que elas têm hoje? Porque é aquela velha frase que é um clichê, mas é pura verdade, né? O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, o que que essas pessoas plantaram ao longo da vida que as levaram a estar vivendo da forma que estão? E aí eu te faço um convite para que tu faça essa mesma reflexão. Olhe para os teus tios, olhe para os teus avós e veja em quais condições eles estão vivendo. E pergunta para eles, isso é um experimento interessante, pergunta para eles se na tua idade eles esperavam estar vivendo da forma que estão hoje. Porque por vezes tu pode olhar para a situação deles e pensar assim, não, mas eu vou fazer completamente diferente. Eu vou me preparar e eu quero, quando chegar lá, ter uma qualidade de vida. E aí, a grande questão, né, fica muito mais no quero, no quando chegar lá vai ser diferente do que propriamente a ação que precisa ser empregada. E eu sei que esse é um assunto, como eu disse, doído de ser escutado, né, e que gera desconforto, e que provavelmente tu já tá até pensando assim, nossa, não vou escutar esse episódio hoje. Eu nem preciso pensar sobre isso, deixa para depois. E aí é que você se engana. Porque nós pensando hoje no que nós estamos fazendo e no que nós estamos plantando, que nós podemos construir o nosso futuro. Mas para isso a gente precisa hoje parar e observar os nossos atos, as nossas decisões e se elas vão contribuir para o futuro que nós desejamos. E não simplesmente olhar as pessoas que já estão nessas condições e pensar, não quero ter uma realidade igual a delas. Mas para isso, o que eu estou fazendo hoje? Então, eu sei que é um episódio mais dramático, digamos assim, porque realmente faz com que a gente tenha reflexões que são desconfortáveis e que por vezes a gente não quer parar para pensar. Mas, como eu sempre digo, é no desconforto que a gente cresce. Então, o meu convite aqui hoje é para que nós juntos possamos mergulhar no desconforto, entender o que é esse contexto, né, real de muitas pessoas estarem vivendo uma aposentadoria que não é a mais adequada do ponto de vista de qualidade de vida, e nós entendermos esse contexto, entendermos os motivos pelos quais isso acontece e buscarmos uma solução. Vou te ensinar uma estratégia para que tu possa implementar hoje e tu possa implementar todos os dias e que ela gradativamente vai fazendo com que você mude o seu comportamento e com certeza mude o seu resultado daqui 30, 40, 50 anos. Então, no episódio de hoje nós vamos falar sobre o nosso eu do futuro. Quem é a Jéssica daqui 40, 50, 60 anos? E por que que nós temos tanta dificuldade de priorizar essa Jéssica do futuro? E qual é uma estratégia que seria adequada para que a gente fizesse isso? Então, esse é o tema do episódio de hoje. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em finanças comportamentais. Toda terça-feira estou aqui com um novo episódio discutindo os temas relacionados a comportamento e o dinheiro. Como eu sempre digo, é muito mais do que o dinheiro, né? E eu trago, a partir de toda a minha bagagem das mentorias, consultorias e toda essa minha bagagem técnica, né, do mestrado, do doutorado, dos inúmeros artigos
que eu tenho publicado em relação a isso, trago toda essa bagagem, busco saber o que de mais novo a ciência está nos proporcionando em termos de comportamento financeiro, simplifico tudo isso e trago para que a gente possa implementar nas nossas vidas. Então, o que eu vou trazer hoje aqui é uma estratégia validada cientificamente para que a gente consiga se aproximar daquilo que é o nosso objetivo do eu do futuro. Então, a gente vai construir este entendimento para sair daqui com uma ferramenta que pode te ajudar. Espero realmente que contribua aí na sua vida. Se você tem gostado, se você tem acompanhado aqui o podcast Mais Que Finanças, te convido a curtir e a compartilhar com mais pessoas. Vamos fazer com que este conteúdo técnico, científico, mas simplificado, espero que seja, né? Que eu consiga estar atingindo o meu propósito de simplificar o que a ciência tem de mais novo e mais importante e possa simplificar tudo isso e fazer com que se torne aplicável na sua vida. Então, se você tem gostado, se você tem utilizado esses ensinamentos para a sua vida, te convido a curtir e a compartilhar para que a gente vá fazendo com que isso vá atingindo cada vez mais pessoas. Bom, como eu sempre digo, sem mais delongas, eu quero começar com um primeiro item te contextualizando da situação atual. Por quê? Contextualizando da situação atual dos aposentados no Brasil. Por que isso, né? Porque, como eu disse, por vezes tu pode olhar para o teu tio, para tua avó, para o teu avô e achar que a condição de vida deles não é a mais adequada para a idade que eles estão, né? Pensar assim, eu gostaria de ter mais qualidade de vida quando eu chegar lá. E aí, nós ficamos sempre né? Quando eu chegar lá, eu quero ter mais qualidade de vida. Como eu disse antes, se tu perguntar pro teu avô, pro teu tio, pra tua avó, qual era a expectativa deles quando ele tinha a tua idade, eles vão te dizer a mesma coisa. Eu esperava estar com uma vida hoje diferente, né? Então, nós temos que entender isso para que a gente vá desvinculando este sonho de ter uma qualidade de vida diferente com a realidade que está posta. Para que a gente perceba que não basta só a gente olhar para o futuro e esperar ter uma qualidade de vida melhor, mas a gente precisa fazer. Para isso, a gente precisa entender o contexto que nós temos e estamos vivendo no Brasil hoje. Tem uma pesquisa realizada pela Ambima que se chama Raio-X do Investidor. Ela, desde 2018 a 2017, publica essa pesquisa e os dados que eu peguei foram relativos aos dados da pesquisa realizada em 2022. E aqui eu tenho os dados dela, né? Então, o que essa pesquisa ela começa a fazer? Ela quer entender como está o perfil de investimento do Brasil, mas também ela vai entender essa questão das aposentadorias. E olha que interessante, ela comparou dois perfis. Ela comparou, por exemplo, pessoas que estão em fase ativa de vida, né? E que estão contribuindo com o INSS, que estão em plena atividade, e qual é a perspectiva delas para o futuro, para a aposentadoria, que provavelmente seja o seu caso. E pegaram pessoas que efetivamente estão aposentadas e compararam as respostas dessas pessoas. Olha que interessante que eles descobriram. Quando a pessoa era questionada se esperava utilizar o INSS como fonte de receita, né, como fonte de dinheiro para sobreviver, 55% das pessoas responderam que sim, que elas acham que o INSS vai ser uma fonte para que elas sobrevivam na velhice. Então, outras 45% das pessoas dizem que não. E aí tu vai pensando aí em qual delas tu te enquadraria, em qual das respostas. Só que quando avaliada aquelas pessoas que já estão aposentadas, o número é alarmante. 92% das pessoas, elas dependem do INSS para sobreviver. Qual o problema disso? O problema disso é que com o INSS não consegue ter uma mega qualidade de vida com o valor que ele paga hoje, né? Inclusive tem um outro dado que a Ambima apresenta, que é mostrando que as pessoas nem sabem o quanto ganhariam com o INSS e acham que aquele valor seria suficiente para mantê-las, quando na verdade não é. Então, isso mostra que as pessoas elas se iludem ao imaginar assim, não, 45%, né, diz assim, não, eu não vou depender do INSS. Só que, quando chega na aposentadoria, efetivamente,
Depende, 92% dependem do INSS. E aí, como eu estava dizendo, o problema disso é que o INSS vai te dar ali uma renda, se eu não me engano, ao máximo, né, o teto do INSS, em torno de 7 mil e pouco. Agora, tu pega pessoas que, por exemplo, altos executivos, né, que ganham 15, 20, 30 mil reais. Imagina essas pessoas reduzirem a uma renda de 7. Eu sei que provavelmente para muitos que escutarem vão pensar assim, nossa, mas uma renda de 7 é ótima. Se eu tiver uma renda de 7, eu já estou muito feliz. Só que para chegar no INSS de 7, a tua contribuição tem que ser muito alta, né? Então, por vezes, ela não é coerente, sabe, com a realidade de vida que tu vai ter. Provavelmente, o que tu ganha hoje, se tu depender só do INSS, com certeza a tua renda na aposentadoria é menor do que a tua renda hoje. E isso faz com que tu tenha uma necessidade de reduzir teu padrão de vida numa hora que, na realidade, tu deveria estar desfrutando das coisas que tu construiu, né? E essa é a grande questão. Pensa que tu passa uma vida inteira, assim, né? Tu, desde criança, acorda, vai pra escola, depois da escola, escolhe uma faculdade, uma profissão, faz a faculdade, depois tu trabalha, te desenvolve, te dedica. E tu vai construindo uma vida, né? E uma expectativa em relação, quando parar, o que eu vou fazer da vida, né? E como que vai ser, como que eu vou conseguir viver e estar me sentindo bem. E aí chega lá e tu tem dificuldade financeira. Então, o que eu quero mostrar, assim, existe essa disparidade entre o que as pessoas imaginam, não vou depender do INSS, e na prática as pessoas dependem. Um outro dado importante, as pessoas que ainda não são aposentadas, né, o grupo 1, elas dizem e acreditam que as despesas vão aumentar. 46% acredita que as despesas vão aumentar. Na prática dos aposentados, 67% disseram que as suas despesas efetivamente aumentou. Uma outra coisa, né, das pessoas que são trabalhadoras ainda ativas, 22% diz que a sua vida pode piorar financeiramente. Só que na prática dos aposentados, 43% informa, quase metade, né, informa que a sua vida efetivamente piorou. Então imagina, tu passou uma vida inteira, como eu disse, né, trabalhando, se desenvolvendo, construindo tudo o que tu gostaria para chegar na vida, na aposentadoria e ter uma piora. Tem uma outra pesquisa do SPC, do Serasa Brasil, que mostra que apenas 1% dos aposentados no Brasil, eles realmente conseguem se manter, serem autossuficientes, né? Não precisa de recursos nenhum, não precisa de recurso de filho, de INSS, de nada que conseguem se manter. Apenas 1%. Um outro dado, também do SPC, diz que 6 em cada 10 pessoas não se preparam para a aposentadoria. 6 em cada 10 pessoas não se preparam para a aposentadoria. E aí, se nós formos olhar os dados do IBGE, né, diz que tem gente no Brasil nascendo hoje que já teria uma expectativa de vida de 120 anos. E aí, se nós formos olhar a base, né, o IBGE mostra que hoje, contribuindo efetivamente para as pessoas se aposentarem, nós temos a cada 100 pessoas que contribuem, nós temos 12 idosos recebendo este benefício. Que estes números podem chegar em 2040 a 26 pessoas contribuindo. Ou seja, o que hoje nós temos 100 pessoas contribuindo, nós teremos, a partir do número de pessoas ativas trabalhando, em termos proporcionais, nós teríamos 26 pessoas. Isso gera um desafio ainda maior do ponto de vista do eu do futuro, né? Do que a gente está querendo construir. Porque se nós já temos uma piora na nossa situação financeira, se as nossas despesas aumentam e nós dependemos do INSS, que foi o que os idosos demonstraram, os resultados dos idosos demonstraram, agora coloca 40 anos daqui para frente, né? Nem 40, né? Nós estamos em 2023, o IBGE está colocando 2040. Tu coloca esse problema que nós teremos no INSS. Então, uma das únicas fontes de renda, né, 92% dependendo dessa fonte de renda, ela também está em risco. E eu estou trazendo esses dados todos, e digo mais uma vez, sei que não é confortável de escutar tudo isso, para mostrar que a realidade a qual nós vamos enfrentar daqui 40, 50 anos,
ela é ainda mais complicada do que a realidade dos teus tios e dos teus avós que estão aposentados hoje. Se hoje eles estão aposentados e dependem, 92%, vamos utilizar os dados da Ambima, né? 92% dependem dos recursos do INSS e tiveram, né, 43% tiveram uma piora na sua vida financeira, imagine nós, meros mortais, segundo o IBGE, nós já teremos menos pessoas contribuindo e provavelmente a gente já não tenha mais nem acesso ao que hoje se tem em relação ao INSS. Então, quando a gente para pensar nessas coisas, a gente percebe que se a situação dos nossos tios e avós estão ruins, a nossa pode ser ainda pior se nós não tivermos uma atitude para melhorar hoje. E eu não estou dizendo tudo isso para assustar ou criar, meu Deus, agora a Jéssica está criando uma coisa de dentro de mim. Eu estou trazendo esses dados para que a gente consiga se aproximar de uma realidade que já está posta. Nós não temos como mudar essa realidade. Aí, por vezes, tem gente que escuta esse tipo de coisa e diz assim, mas o governo, mas isso, mas aquilo, mas não sei o quê, mas não sei o quê. A realidade é esta. O nosso comportamento diante disso é o que eu posso fazer diante deste cenário para não chegar nos meus 80 anos passando dificuldade financeira. Eu não posso ficar olhando e apontando o dedo para achar culpados e querendo... Isso só vai desgastar energia e não vai adiantar de nada. É como tu atirar uma coisa numa parede e aquilo voltar para ti. Porque tu não vai mudar a realidade. A realidade está posta. Diante da realidade que está posta, o que nós podemos fazer? Né? Então, por isso que é importante nós entendermos o nosso comportamento diante do nosso eu do futuro. Porque nós sim temos uma dificuldade de organização, tanto prática quanto psicológica, para nos prepararmos para o nosso eu do futuro. Então, nós temos que entender estas dificuldades e buscar alternativas para que a gente não venha a ter todos esses problemas que, porventura, teu avô, teu tio, tua avó está tendo. E nós teríamos problemas ainda maiores pelos dados que eu estou compartilhando aqui. Então, a gente tem que entender, por que então, sabendo de todas essas informações, ainda assim é tão difícil economizar para o meu eu do futuro? Por que eu não consigo abrir mão dos prazeres imediatos para ter uma qualidade de vida lá no futuro? E, entendendo isso, o que eu posso fazer? É o que a gente vai discutir daqui para frente. Eu trouxe esses dados iniciais, né? Dá aquele choque de realidade, mas agora a gente tem que buscar, como eu disse, a solução. Então, vamos entender o porquê que isso acontece, essa dificuldade, e qual seria uma estratégia para minimizar essa nossa dificuldade de pensar mais no nosso eu do futuro. E aí, para entender por que é tão difícil olhar para o nosso eu do futuro, a gente tem que entender dois pontos de vista, um prático e um psicológico. O prático é aquela dificuldade que nós temos de efetivamente entender o quanto eu preciso investir para o meu eu do futuro, quanto vai ser por mês, onde alocar esse dinheiro, como gerenciar minha vida pessoal no aspecto financeiro para fazer sobrar esse recurso para que eu consiga investir no meu eu do futuro, quanto eu vou ter de recurso lá na frente, quanto que eu vou ter de renda passiva depois que eu fizer tudo isso daqui 40, 50 anos. Então, a primeira dificuldade que a gente enfrenta é uma dificuldade prática, né? É uma dificuldade de conhecimento financeiro. Quem não viu ainda, convido a ver o episódio sobre alfabetização financeira. Vou deixar aqui. Eu falo sobre as escadinhas do sucesso financeiro. E tem que ter comportamento, atitude e conhecimento. E desse primeiro desafio relacionado à parte de construção do eu do futuro, o que a gente precisa é conhecimento. Eu não vou me aprofundar dentro desse tópico aqui, né? Não é o nosso objetivo é para ir para a parte comportamental, mas é interessante a gente pensar sobre isso, assim. O que eu preciso de conhecimento para que eu consiga construir um eu do futuro rico, um eu do futuro que não passe necessidade, que não enfrente os desafios que eu olho muitos aposentados passando. Então, o que eu tenho que construir? Quanto eu tenho que investir por mês? Quais são os produtos que eu tenho que investir? As perguntas básicas são essas. Quanto eu quero ter de renda passiva
lá na minha aposentadoria, né? Então, esse é um primeiro ponto. A partir disso, quanto eu preciso investir por mês? Onde eu vou investir por mês? Como vai ser a minha estratégia pessoal para conseguir ter esse recurso para investir por mês? E como que eu vou acompanhar esses resultados? Então, essas são algumas perguntas pelas quais tu já pode te nortear para buscar informação para construir esse teu eu do futuro. Como eu disse, não é meu objetivo nós nos aprofundarmos nisso. Meu objetivo é me aprofundar no segundo item, que é o item psicológico, né? Que é o ponto de vista psicológico. Bom, eu já sei que do ponto de vista prático eu vou ter que buscar conhecimento, mas do ponto de vista psicológico, qual é o problema? E o problema é o viés da intertemporalidade, ou o viés do presente. O que que significa isso? Nós temos uma tendência natural de priorizar aquilo que é um prazer imediato, em detrimento de adiar uma recompensa futura. É aquele velho experimento do marshmallow, que é só tu colocares aí, eu já falei várias vezes sobre ele aqui, é só tu colocares no Google experimento do marshmallow, que vai aparecer as criancinhas, né? E aí eles mostram também estratégias ali, querendo estudar o autocontrole da criança, que não consegue adiar a recompensa de comer o doce. Então eles ganham um marshmallow e aí são solicitados que aguardem durante 15 minutos para ganhar os outros, mais um marshmallow, né? No caso, ficarem com 2. E aí tem os videozinhos ali. E aí tu pode te perguntar assim, tá, mas por que que a gente tem essa dificuldade de adiar a recompensa? Por que que a gente sempre tá querendo algo para hoje, um prazer imediato para hoje? E uma primeira resposta está diretamente relacionada com a nossa incompatibilidade evolutiva. Se tu fores pensar, né, hoje, e como eu disse, cada vez mais, a nossa expectativa de vida está aumentando. Antes, a nossa expectativa de vida, se tu pegares, assim, a época que teu pai nasceu, que a tua mãe nasceu, pelo menos se eu olhar para a época que meu pai e minha mãe nasceram, a expectativa de vida era 60 e poucos anos. Hoje, a expectativa de vida está muito maior, está quase beirando os 80, né, 76, 77, por aí. E já se tem uma perspectiva de que as crianças que estão nascendo hoje talvez já possam chegar em torno dos 120 anos. Tem uma pesquisa que mostra que a criança que vai até os 120 anos já nasceu, diz assim na pesquisa, né? Não, a gente não pode confirmar isso, tem que esperar 120 anos, talvez a gente já tenha morrido até lá, mas é uma tendência que a expectativa de vida ela vá aumentando. E se tu fores parar para olhar para o que eram os caçadores-coletores, por exemplo, o ciclo de vida, né, era ali até os 30 e poucos anos, 40 anos no máximo. Nem sei se chegava a tudo isso. Porque qual era o principal objetivo deles? Sobrevivência. Então, eles realmente precisavam usufruir das coisas no momento imediato, porque eles poderiam estar no meio da selva e daqui a pouco um leão comer, sabe? Serem mortos, uma cobra. Então, eles tinham aquele senso de sobrevivência muito grande. Eu preciso para agora, porque eu preciso me manter vivo. E isso vai sendo registrado no nosso cérebro. Porque tu pode pensar assim, ai, Jéssica, mas isso faz muitos anos. Sim, só que a nossa humanidade, como até tem aquele livro, né? Me sugiro a leitura, que é excepcional, que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. E ali ele conta todo o histórico, né, da humanidade. Se nós formos ver, o tempo que nós estamos vivendo como nós vivemos hoje é muito pequeno perto da existência como um todo. Nós, ao longo da nossa história como ser humano, vivemos muito mais nesse senso de sobrevivência do que nas condições em que a gente vive hoje. As condições em que a gente vive hoje é novo. Hoje a gente não precisa ter nenhum trabalho para buscar alimento, por exemplo, né? Eu não preciso que nem antigamente se precisava. Eu preciso caçar para conseguir meu alimento, eu preciso plantar para ter o meu alimento. Não, eu vou ali no supermercado e eu compro uns suprimentos. Portanto, a estrutura de vida que nós estamos levando hoje é muito diferente de como o nosso cérebro registrou. Então, a nossa base, né, que é o nosso cérebro reptiliano, ele registrou essa necessidade de sobrevivência. Então, nós temos essa tendência ainda de agir agora, para o presente, porque eu preciso sobreviver. Isso está registrado no nosso cérebro. Então, essa incompatibilidade evolutiva
ele pode ser um primeiro motivo pelo qual a gente acaba priorizando as coisas hoje em detrimento do eu do futuro. É só eu te perguntar, né? Você prefere R$ 10 hoje ou você prefere R$ 15 daqui a um ano? É uma probabilidade enorme de você me dizer que prefere os R$ 10 hoje. Então, nós vamos acabar priorizando prazeres e coisas momentâneas em relação ao futuro. Só que daí nós incorremos num grande problema que é levar a vida no presente e não pensar no nosso eu do futuro, no nosso eu aposentado. E aí chegar e daqui a pouco contribuir com as estatísticas que eu comentei, né? E eu não quero que nem eu nem você torne-se estatística ali na Ambima e que a gente não consiga se sustentar lá na frente. Portanto, entender que existe isso é um primeiro passo para que a gente consiga olhar e dizer assim, bom, eu tenho uma predisposição a priorizar o presente. Então, vamos entender um pouco mais o mecanismo, inclusive cerebral disso, para que a gente consiga ir mudando essa tendência natural. E aí eu vou para um segundo estudo que eu quero comentar, que foi um estudo que avaliou como que nós, seres humanos, nos relacionamos com o nosso próprio eu do futuro. Então, olha que interessante o experimento que eles fizeram. Eles pegaram um grupo de pessoas, poucas pessoas, eram 18 pessoas no experimento, o que torna o resultado não um resultado que a gente pode generalizar efetivamente, mas é um indício interessante. Eles pegaram essas 18 pessoas, colocaram numa sala, e aí eles faziam perguntas sobre o eu do presente, o eu do futuro, e um outro do hoje e um outro do futuro. Deixa eu facilitar para que tu entenda o experimento. Digamos que tu está, e aí eu quero que tu vá construindo a imagem do experimento na tua cabeça. Digamos que tu chegou numa sala e que vão te colocar diante da frente de um computador. Dentro desse computador tem uma tela. Nessa tela tem 3 informações. Bem em cima na tela fala a quem está se referindo aquele ato do momento naquele experimento, naquela pergunta, né? Então, podem ter 5 variações nessa primeira frase, que é você no presente, você no futuro, em média daqui 10 anos, eles colocam na pesquisa, o outro, digamos, João no presente, João no futuro, e se as palavras elas estão todas em maiúsculo. Essa aqui ela era só utilizada como uma estratégia para ver se as pessoas realmente estavam prestando atenção. Então, no geral, nós tínhamos, que isso aqui era o controle, né? No geral, nós tínhamos 4 situações. Você no presente, você no futuro, uma outra pessoa desconhecida no presente e uma outra pessoa desconhecida no futuro, tá? E aí, o que eles pediam? Que dentro dessa tela, isso era a primeira frase, para que tu entendesse a quem estava se referindo. No meio da tela, aparecia uma palavra que demonstrasse uma emoção, positiva ou negativa. Honestidade, amor, raiva, tristeza, felicidade, alegria. Então, tinha a palavra ali no meio. E no final tinha uma escala, que tu tinha que dizer se aquela pessoa, por exemplo, assim, tu te consideraria muito próximo daquela palavra ou muito distante daquela palavra. Então, digamos assim, que o experimento fosse, num primeiro momento, se referindo a ti no presente. E a palavra fosse honestidade. Aí, tu tinha que responder se esta palavra, ela era muito diferente de você, se era um pouco diferente, se era um pouco parecido ou muito parecido. Ou seja, tu tinha que indicar se o teu eu do presente era muito parecido ou muito diferente daquela palavra. A mesma coisa para as outras circunstâncias. Para o teu eu do futuro, para o outro, o José, como eu dei o exemplo do presente, e o José do futuro. E o maiúsculo minúsculo que era só para teste de realmente controle para ver se tu estava prestando atenção. Parece meio doido assim, né? Mas o que eles queriam verificar aí? Eles queriam verificar como que era a tua percepção quando e como que o teu cérebro reagia quando você estava fazendo uma relação entre você no presente e uma emoção, um sentimento,
e você no futuro. E quando você estivesse fazendo esta comparação em relação a uma outra pessoa estranha. Então, eles pegavam e faziam essas perguntas e, ao mesmo tempo, eles colocavam uns capacetes nas pessoas, que a gente chama de ressonância magnética funcional, para avaliar quais eram as áreas do cérebro que eram ativadas no momento que tu estava pensando ou em ti no presente, ou em ti no futuro, ou numa outra pessoa aleatória no presente, uma outra pessoa aleatória no futuro. Então, eles queriam mapear o teu cérebro na hora que tu estivesse pensando sobre essas 4 óticas. Além disso, teste, né? Um teste para avaliar o desconto temporal, que é esse viés da intertemporalidade. Uma coisa que eu não expliquei quando eu falei sobre o viés da intertemporalidade é que nós temos, no momento que a gente prioriza o presente, nós temos uma tendência a fazer o que a gente chama de desconto temporal. O que é isso? Se eu te oferecer 100 reais hoje, ou 100 reais daqui a um ano, tu vai preferir os 100 reais hoje. Por quê? Porque os 100 reais daqui a um ano, tu bota um desconto nesse valor. Em outras palavras, 100 reais hoje, na tua cabeça, pode ser que seja igual a 80 reais daqui a um ano. Significa que, pelo tempo de espera, você descontou 20 reais do 100. Então, digamos que o teu desconto seja de 20%. Por quê? Um ano de espera, desconta 20%. Por isso que a gente chama que quando as pessoas têm, né, maior viés de intertemporal, tem maior desconto. O que é esse desconto? É isso. Se hoje é 100 reais, esses mesmos 100 reais daqui a um ano, na realidade não são 100, são 80. Então, eu tive um desconto de 20. Quanto maior o desconto, digamos que se eu achasse que fosse os 100 reais de hoje, daqui a um ano 50. O desconto aumentou. Significa que eu estou priorizando ainda mais o presente, porque o futuro eu estou descontando mais, né? Eu estou descontando 50%. Significa que os 100 reais de hoje, daqui a um ano, significa 50 reais. E aí eles fizeram mais esse experimento para fazer um comparativo de, tá, como que as pessoas, em termos cerebrais, se relacionam com o eu do presente, eu do futuro e uma outra pessoa, e como que isso vai impactar na nossa capacidade de priorizar o presente ou conseguir adiar uma recompensa e pensar mais no meu eu do futuro. E aí eles fizeram um experimento em que a pessoa tinha que escolher, né, entre um ganho presente e adiar uma recompensa futura. Então, por exemplo, assim, tu vai esperar 7 dias para ganhar 10 reais ou tu quer 1,50 agora, né? Então, eles foram avaliando esses quesitos. No final da ópera, qual foi o resultado? O resultado foi interessantíssimo. O que eles conseguiram provar, tanto com o experimento do cérebro quanto com o experimento do desconto, né, do viés da intertemporalidade? Que quando eu estou pensando no meu eu do futuro, o meu cérebro funciona da mesma forma como se eu estivesse pensando numa pessoa estranha, no outro. Olha que interessante. Quais foram as áreas que eles identificaram? Quando eu penso sobre mim, né? Ou seja, eu no presente, quando tu tinha que ir lá na tela do computador relacionar o eu do presente com um sentimento, quando a gente fazia este movimento, o meu cérebro ativava principalmente 2 áreas: córtex cingulado anterior e córtex pré-frontal medial. Essas são 2 áreas relacionadas à emoção. O córtex cingulado anterior, por exemplo, ele está diretamente relacionado com empatia. Portanto, quando eu paro e penso sobre mim no presente, eu sou empática. Entretanto, quando eu paro e penso no meu eu futuro, essas áreas não eram ativadas. Indicando que, da mesma forma que eu penso sobre mim no futuro, eu penso sobre os outros. Ou seja, o meu eu do futuro é um desconhecido para mim. E se o meu eu do futuro é um desconhecido para mim, por que cargas d'água eu vou adiar uma recompensa no presente para que eu beneficie um estranho? Olha que interessante, eles conseguiram, mapeando as áreas do cérebro, provar
que, do ponto de vista biológico, o nosso eu do futuro é como se fosse uma pessoa estranha. Quando eu penso sobre mim, córtex cingulado anterior e córtex pré-frontal medial se ativam. Eu tenho empatia comigo no presente. Mas quando eu penso sobre mim no futuro, eu acho que aquela pessoa é uma desconhecida. Eu não tenho vínculo emocional com o meu eu do futuro. E isso gera um distanciamento muito grande. Por que eu vou fazer sacrifícios se eu nem conheço aquela pessoa? Aí tu pensa, né? Nossa, isso faz muito sentido. Tu pensa assim, passa por uma pessoa na rua, tiraria do teu bolso do nada, a não sei que tu, assim, seja uma pessoa naturalmente empática, mas digamos que não seja uma pessoa que tá demonstrando nenhum tipo de vulnerabilidade, que ela tá ali só andando na rua, não tá mostrando necessidade nenhuma. Tu tiraria do teu bolso R$ 100, R$ 200, R$ 500, daria pra essa pessoa? E aquela pessoa, tu não tem empatia por aquela pessoa. A mesma coisa acontece com o teu eu do futuro. Então, além de nós termos uma incompatibilidade evolutiva que faz com que a gente priorize os prazeres momentâneos, nós também temos um distanciamento do meu eu do futuro. Eu olho para o meu eu do futuro e vejo ele como um estranho. Portanto, eu não vou fazer sacrifícios no presente, economizando dinheiro, por exemplo, em prol de alguém que é um desconhecido para mim. E aí nós acabamos não fazendo o que precisa ser feito hoje para construir uma velhice saudável. E aí, provavelmente, isso seja um dos fatores que hoje tu olha para o teu tio, para o teu avó, para as pessoas que tu olha nessa circunstância e pensa, nossa, a vida deles podia ser melhor. Provavelmente, como eu disse antes, na tua idade, eles também achavam que eles teriam que ter uma vida melhor. Só que eles não sabiam dessas coisas. Eles não tinham essas informações e eles não tinham a ferramenta que eu vou te dar aqui hoje para que tu consiga se aproximar e deixar que o teu eu do futuro deixe de ser um desconhecido. Então, provavelmente, eles tinham um distanciamento muito grande, eles tinham aquela ilusão de que eu quero construir uma vida diferente, mas na prática, o eu do futuro deles estava distante, era um desconhecido. Então, para que eles iriam se sacrificar? Então, para que tu vai te sacrificar pelo teu eu do futuro se ele é um desconhecido para ti? Isso é uma virada de chave muito interessante, porque a gente consegue entender o motivo pelo qual é tão difícil a gente abrir mão dos prazeres momentâneos. E aí a gente também consegue ter discernimento para, a partir de agora, mudar o nosso comportamento diante disso. Nessa mesma pesquisa, eles provam que também as pessoas que elas acabavam tendo desconto maior, como eu comentei, né? Ou seja, elas acabavam priorizando mais o presente, porque R$ 100 de hoje elas colocavam como se estivesse valendo daqui a um ano R$ 50, e aqueles outros grupos que os R$ 100 de hoje daqui a pouco estariam valendo 80 lá no futuro. O que eles mostraram? Que essas pessoas que descontam mais, ou seja, que lá no futuro está valendo 50 ao invés de 80, que estas pessoas, elas também têm um distanciamento ainda maior em relação do eu do futuro. Então, essa resposta neural, né, do substrato neural do cérebro também previa esse desconto temporal. Interessante, né? Eu sério, assim, eu não sei. Agora, um parêntese, assim. Eu acho tudo isso muito interessante, assim, e eu acho incrível nós termos a capacidade, até tecnológica, sabe, para que a gente consiga chegar nesse tipo de conclusão. Isso são artigos, como sempre, eu vou deixar aqui nas referências, as fontes, né? São artigos em ótimas revistas internacionais que chegam a conclusões tão interessantes do ponto de vista do nosso comportamento. Se a gente começa a parar e fazer esse exercício de autoconhecimento, né? O quanto a gente não consegue evoluir como ser humano, o quanto a gente não consegue evoluir como pessoas e o quanto a gente não consegue construir efetivamente a vida que a gente quer. Porque por vezes a gente escuta um monte de gente dando um monte de sugestão, falando, faz isso porque tu vai ter uma vida melhor, faz aquilo porque tu vai ter uma vida melhor. Mas a gente não tem a base do comportamento.
A gente não entende efetivamente como que a gente se comporta. Portanto, não adianta dica de A, B, C ou D, se tu não entende do teu comportamento. Se tu não entender que o teu eu do futuro é uma pessoa estranha para ti, não adianta alguém chegar para ti e dizer que tu tem que economizar, porque tu tem que investir pro teu futuro. Mas que futuro se o meu futuro eu não conheço? Entende? Então, assim, eu não sei, mas para mim é incrível ter acesso a esse tipo de conhecimento. A minha cabeça fica assim, ó, pum, e eu chego a ficar eufórica, sabe? Por isso que eu venho e trago, assim, nessa euforia, porque realmente eu acho que é um divisor de águas quando a gente começa a ter acesso a esse tipo de informação e a gente consegue implementar o tipo de estratégia que eu vou trazer aqui. Que pode parecer balela e pode ser que tu já escutou por aí. E eu mesma, sem ter base científica, já escutei e já critiquei. E hoje eu vou te trazer com esses pontos de vista científico. E aí tu pode escutar e pensar assim, mas isso eu já tinha escutado. Sim, só que tu já tinha escutado e não tinha dado valor, como eu também não tinha dado valor, por não saber a base científica disso, por não saber como que isso impactava no meu cérebro. E ao saber, a gente dá valor diferente. E ao dar valor diferente, aquilo gera mais impacto. É a mesma coisa do que tu disser assim, se tu comer uma comida já dizendo que não gosta, a probabilidade de tu não gostar mesmo é enorme. Agora, se tu comer uma comida dizendo assim, ai, que gostoso aquilo ali que eu vou comer, a tua percepção em relação àquela comida vai melhorar. E é a mesma coisa em relação a essa estratégia. Então, aguenta o coração e não crie ranço da estratégia antes que eu explique ela pelo completo. Porque ela vai ser um divisor de águas. E agora, não do ponto de vista de balela de coaching, que sai gritando por aí a estratégia, mas tu vai ter o embasamento científico do porquê que isso funciona. E agora eu vou explicar qual é a estratégia para que tu consiga se aproximar do teu eu do futuro. Para que tu consiga não mais olhar para ele como uma pessoa estranha, mas que tu consiga olhar para ele como você, vinculando o teu futuro com o teu presente e fazendo com que tu realmente consiga economizar mais, investir mais e construir um futuro financeiro saudável, sem os riscos financeiros que a gente olha por aí e sem entrar para a estatística, como eu comentei. Então, vamos entender esta estratégia e para isso eu vou falar sobre um experimento antes de dizer qual é efetivamente a estratégia. O experimento funcionava assim: tu chegava numa sala, eles tiravam uma foto de ti, pegavam essa foto tua e colocavam dentro de um sistema, em que esse sistema ia construir um avatar teu, com a tua cara do presente. Depois, esse sistema pegava essa foto e levava ela para como se tu estivesse com 70 anos. Então, eles envelheciam a tua imagem, fazendo com que tu te ficasse com uma cara de 70 anos, né? Então, tinha o teu avatar com a tua idade atual e o teu avatar com 70 anos. Aí o que eles faziam? Eles colocavam um óculos em ti e te colocavam diante de uma lousa, digamos assim, como se fosse um espelho. Pensa que tu tá diante de um espelho. E aí, olhando para aquele espelho, tu conseguia ver num grupo, né? Ia ver só o avatar como se fosse no dia de hoje, e o outro grupo ia olhar o seu avatar envelhecido. Então, eles utilizaram uma tecnologia que a pessoa se movimentava, que fazia expressão do rosto, e o avatar envelhecido é como se realmente fosse um espelho. E o avatar, ele envelhecido, com uma cara mais velha, reproduzia o teu mesmo comportamento. Então, de forma simplificada, é como se tu estivesse te olhando no espelho, só que ao te olhar no espelho, você não estava enxergando você do presente, você estava enxergando você com 70 anos. Então você estava enxergando o seu eu do futuro ali, né? E aí, para que houvesse algum tipo de interação, tinha uma pessoa que ia perguntando assim, como é que é o seu nome, enfim, só para que tu te movimentasse e tu seguisse vendo você no espelho com 70 anos respondendo aquelas perguntas. Feito esse exercício, eles pegavam essas pessoas e faziam com que elas participassem de experimentos de escolha intertemporal. Mais uma vez, o que é escolha intertemporal? É eu escolher entre um benefício no presente e uma recompensa no futuro maior. Então, eu tenho que escolher entre um prazer imediato ou adiar o prazer imediato
em detrimento de um maior benefício no futuro. Então, eles participavam dessa parte de se olhar no espelho com o seu eu normal ou o seu eu com 70 anos e depois participavam escolhendo se eles queriam um benefício no presente ou queriam adiar essa recompensa por algo maior no futuro. E nesse de adiar também a recompensa, tinha um outro testezinho que era feito que eles diziam assim, olha, tu ganhou R$1.000, digamos, né? O que tu faria com esses R$1.000? E eles davam 4 alternativas. Eu deixei anotado aqui para não esquecer. A alternativa 1 é comprar algo para alguém, né? Ou 2, investir para aposentadoria. 3, planejar diversões ou extravagâncias financeiras. E 4, depositar na tua conta bancária, tá? Então, eu tinha 4 alternativas que eu podia estar utilizando esse dinheiro. E aí, eles fizeram várias variações desse experimento. Quais os resultados do experimento? Os resultados do experimento mostram que aquelas pessoas, olha que interessante, aquelas pessoas que ficaram diante do seu avatar com 70 anos, elas demonstraram maior propensão a investir, chegando a 50%. Então, nessas 4 perguntinhas, né, ou tu vai gastar com os outros, ou tu vai investir, ou tu vai gastar com coisas extravagantes, ou tu vai guardar na tua conta corrente, colocar na tua conta corrente. Mais de 50% das pessoas que estiveram com o seu avatar de 70 anos, elas priorizaram investir para aposentadoria. O que representa que estar em contato com o seu eu do futuro fez com que essas pessoas tivessem uma maior propensão a investir e poupar. E também nas escolhas intertemporais fez com que elas adiassem mais o prazer, que elas abrissem mão do benefício presente para ter um benefício maior no futuro. Pelo simples fato delas estarem vendo o seu avatar com 70 anos. Se nós quisermos resumir isto, o que isso significa? Que se tu criar vínculo emocional com o teu eu do futuro, tu consegue priorizar os investimentos e tu consegue abrir mão dos prazeres imediatos. Porque tu estabeleceu um vínculo emocional com o teu eu do futuro. O que tu tá fazendo aqui é como se tu estivesse não mais olhando para o teu eu do futuro como um estranho, como o outro, mas tu tá olhando como você com 70 anos. Ao fazer isso, tu fica mais comprometido contigo mesmo. Assim, nossa, eu com 70 anos, não, vou guardar um pouquinho de dinheiro para esse cara aí, né? Porque sou eu. Estabelece vínculo. E aí está a grande chave, a grande estratégia que tu já deve ter escutado por aí, só que tu não deve ter levado a sério, como eu disse que eu também não levava a sério, porque não tinha comprovação científica, porque tu achava que era balela. Qual é a estratégia? Estabeleça vínculo emocional com o futuro. Se imagine, e isso é o que a maior parte das pessoas dizem, né? Imagine o seu futuro. Feche os olhos e viva como se você já estivesse com 70 anos e já estivesse vivendo aquela vida que você almeja ter. Porque ao fazer isso, você vai quebrar esta estranheza em relação ao teu eu do futuro. Tu vai estabelecer vínculo emocional e tu vai fazer com que o teu cérebro comece a ativar tanto o córtex cingulado anterior quanto o córtex pré-frontal medial quando tu pensar no teu eu do futuro. E isso vai fazer com que tu tenha maior comprometimento com o teu eu do futuro, que tu economize mais e que tu consiga adiar mais recompensas. Eu sei, agora a cabeça faz... Meu Deus! Eu sempre tinha escutado falar sobre isso, só que eu achava que era balela de coach. Como eu disse, eu também achava. Eu sou super crítica com essas coisas assim, fecha os olhos e imagine, não sei o quê. E aí, tipo, tá, meu Deus, tá? Que ladainha, que coisa chata. Só que, como eu tô mostrando, cientificamente é comprovado que nós temos um distanciamento do eu do futuro.
Então, eu preciso estabelecer esse vínculo emocional para que eu consiga ter mais compromisso com ele. Então, não é simplesmente assim, eu vou fechar os olhos e imaginar o meu futuro e o futuro vai acontecer. Óbvio que não. Tu vai ter que fazer a tua parte a partir de agora. Como eu disse, nós temos 2 desafios. Nós temos o desafio que é um desafio mais subjetivo, que é esse que eu tô falando, e nós temos um desafio prático, que é propriamente o que eu vou fazer, o que eu vou investir, quanto eu vou colocar, quais são as ferramentas, quais são os produtos. Tu vai ter que buscar. Só que este buscar vai ser facilitado no momento em que você conseguir estabelecer vínculo emocional com o seu futuro. E isso não foi comprovado só em relação às finanças, só com essa coisa do avatar, assim. Eles fizeram um outro estudo com estudantes, muito próximo disso também, né? E o que eles mostraram? Que também as pessoas que estabeleceram vínculos, alunos, né? Que estabeleceram um vínculo emocional com o seu eu do futuro, além delas terem maior propensão à poupança, em destino ao eu do futuro, elas também aumentaram o nível de conhecimento financeiro. Ou seja, o curso de finanças foi mais efetivo para as pessoas que tinham um vínculo emocional com o seu futuro. Elas levaram mais a sério, é quase isso, sabe? Do que simplesmente as outras pessoas que, tipo, depois eu vejo isso aí, depois não sei o quê. E aí pega, tem um tantão de conteúdo e aquela pessoa é desleixada com aquele conteúdo porque não tem importância, porque ela pensa, isso aí é daqui quando eu tiver 40 anos, daqui 40 anos, né? Então deixa pra lá. E aí acaba que não se compromete, inclusive, ao absorver conhecimentos sobre finanças. Então, esse estudo com estudantes também comprovou que, além de aumentar nível de poupança, aumenta nível de conhecimento financeiro. E o impacto de estabelecer vínculo emocional com o futuro, ele não foi só testado no âmbito financeiro, ele também foi testado no âmbito de saúde e no âmbito de ter comportamentos justos, digamos assim, né? De comportamentos éticos. No ponto de vista da saúde, o que eles identificaram? Que as pessoas que conseguiram estabelecer vínculo com o seu futuro desejado, o que eles faziam? Eles pegavam a pessoa, digamos, era uma pessoa que estava com sobrepeso. E aí elas pegavam essa pessoa, colocavam diante de um espelho que ela se olhasse magra. E aí depois expunham essas pessoas à tentação, né, de colocar um sorvete na frente delas. As pessoas que estiveram em contato com elas mais magras num futuro comeram menos sorvete do que aquelas pessoas que se olharam no espelho como elas estavam naquele momento. Então, o simples fato delas se olharem mais magras no espelho fez com que elas não comessem um sorvete depois. A mesma coisa em relação a esse ponto de vista ético. As pessoas que estiveram em contato com o seu eu do futuro, elas tiveram comportamento, isso foi feito com estudantes também, tiveram comportamentos menos delinquentes, eles até colocam no artigo, assim, eles tiveram um comportamento mais adequado ao contexto social. Então, essa questão de imaginar o seu futuro, ela pode ser benéfica tanto do ponto de vista financeiro, quanto de saúde, quanto ética. Então, realmente tem comprovações científicas e essas comprovações são, inclusive, neurobiológicas. Então, pode acreditar que não é balela de coaching. Se eu estou falando é porque realmente tem embasamento científico, como eu sempre deixo, né? Vou colocar aqui na descrição do vídeo. E eu acho que é muito interessante isso, sabe? Porque é uma coisa simples de ser implementada e que, por vezes, muitos de nós, inclusive eu, acha que é balela que não funciona. E aí, ao ter acesso ao conteúdo científico real, né, do porquê isso funciona, nós vamos levar a sério e nós vamos começar a implementar. Então, o meu convite pode ser que, né, nós não tenhamos o nosso avatar com 70 anos, se bem que hoje em dia tem, né? Tem até. Eu tava olhando aqui procurando o telefone. No telefone teve uma época que tinha um filtro que a gente colocava e ele envelhecia o nosso rosto, né? Então, tem como nós nos vermos como se fosse um avatar. Mas também os estudos mostram que o simples fato de escrever, de desenhar e de construir esse vínculo emocional, tanto com o teu eu do futuro, quanto com as coisas as quais tu quer, pode contribuir com o teu autocontrole hoje.
Então, a estratégia é: precisamos estabelecer vínculo emocional com o meu eu do futuro e com as coisas que eu quero no futuro, porque senão eu vou as tratar como se fossem estranhas. Então, não vale a pena eu abrir mão de um benefício no presente em prol de uma coisa que é estranha. E aí, isso vai fazer com que a gente consiga economizar, poupar e investir. Então, esta é a grande lição deste episódio. Como eu disse no início, né? É um episódio que desacomoda num primeiro momento, porque faz com que a gente reflita sobre coisas que por vezes são dolorosas, digamos assim, desconfortáveis, mas é no desconforto que a gente cresce. Então, vamos olhar para isso, vamos olhar para os nossos eus dos futuros e vamos ter mais comprometimento com eles, para que quando a gente chegue lá na fase de estar se aposentando, nós não estejamos passando por circunstâncias e dificuldades que nós poderíamos ter evitado ao nos comportarmos diferente hoje. Então vamos começar a nos comportar diferente hoje. Mas como, né? Implementando essa estratégia de visualização e de vínculo emocional com o nosso futuro, já que nós temos essa tendência por dois grandes motivos, né? Um, por incompatibilidade evolutiva de priorizar o presente, mas também por fazer e olhar o nosso eu do futuro como se fosse um estranho. Então, dado essas nossas dificuldades, nós temos que gerar estas aproximações e essas estratégias de visualização, essas estratégias de aproximação com o avatar podem ser interessantes. É o que a ciência está mostrando. Eu particularmente achei muito interessante. Espero que tu também tenha achado e espero que tu reflita sobre esses aspectos. Deixa aí teus comentários, tuas dúvidas, sigo à disposição. Mais uma vez, se você gostou, se acha que esse conteúdo pode contribuir com mais pessoas, curte, compartilha e vamos fazer com que a ciência no mundo das finanças comportamentais vá atingindo cada vez mais pessoas e nós consigamos gerar esses impactos positivos. O meu muito obrigada e até a semana que vem. Ai, esqueci de um adendo importante, voltei. Óbvio que não adianta tu pegar e fazer sonhos mirabolantes e pensar assim, nossa, agora eu vou criar vínculo emocional com o meu futuro, com o meu jatinho, com a minha viagem para as Maldivas, com os meus milhões e milhões investidos. Tu precisa estabelecer vínculo emocional com coisas realistas, com objetivos que sejam atingíveis, né? E não coisas mirabolantes. Se tu pensar em coisas mirabolantes, isso na verdade vai minar a tua motivação e não vai adiantar de nada. Então seja realista nesses sonhos e busque, né, desenvolver planos de ação para alcançá-los, para que tu não fique só na imaginação, porque, como eu disse antes, não vai adiantar de nada. Então eu só queria fazer esse adendo à parte, porque daqui a pouco fica aquelas pessoas pensando em sonhos mirabolantes, né? Meu Deus, então a Jéssica disse que é só estabelecer vínculo emocional no futuro que eu vou conseguir. Não generalize, pelo amor de Deus, né? Crie sonhos e objetivos bem realistas. Adendo feito, agora sim, o meu muito obrigada e até a semana que vem.